Turminha que vai passar no Enem 2016. Sejam então todo mundo bem-vindo a mais uma aula de correção do para casa, né? Galera, nessa aula de hoje eu vou estar corrigindo aquele para casa que nós fizemos lá no dia 9/6. Estão lembrados? Todo mundo? Então, vamos lá, né? Para quem faltou a aula, é a chance que vocês têm de estar fazendo para casa. Turminha, eu pedi para vocês me entregarem esse para casa. Eu tô tendo um pouco de dificuldade, né, de receber os para casas, né? Eu queria ler o para casa de vocês para me ver como que vocês estão raciocinando, como que vocês estão pensando. É uma maneira até, digamos, um pouco mais eficiente de nos prepararmos para a prova do Enem. Beleza? Então vamos tentar esforçar para não deixar de fazer os para casa. Mas se você realmente não quer entregar o para casa, use essa aula para ver, né, como que responde. Se gerar alguma dúvida, vocês podem estar me levando para a sala de aula. Então vamos lá, galera. Primeira perguntinha que eu havia feito para vocês era a seguinte: por que em uma batida, né? Por que um carro não quebra em uma batida? Perdão. Primeiro de tudo, pessoal, nós temos que lembrar que a lataria do carro ela é feita por ligações metálicas. Então eu vou fazer um esboçozinho aqui para nós representarmos as ligações metálicas, né? Conforme nós já estudamos isso dentro de sala de aula. Então tá aqui as ligações metálicas, certo? E nas ligações metálicas nós temos um núcleo, nós temos lá vários átomos dos metais, né? Vários átomos dos metais aqui, todos juntinhos um com os outros, beleza? Porque os raios dos metais, eles são grandes. E com essa propriedade dos raios dos metais serem grandes, né, nós temos que os elétrons nas ligações metálicas, eles têm mobilidade livre, ou seja, eles podem se mover de um átomo para o outro sem impedimento algum. Porque os raios desses elementos são grandes, né? Então os elétrons eles podem ir e vir à vontade. Agora, pessoal, em uma batida de carro, por que então que nós não temos a quebra do carro quando bate, né? O que acontece em termos de ligações químicas? Vamos supor que nós tivemos aqui uma batida. E estou desenhando a ligação agora. O que teria acontecido na estrutura desses átomos? Então suponha que aqui é a ligação metálica normal, certo? E aqui desse outro lado nós temos a representação da ligação metálica em uma batida. Observem então, pessoal. Opa, esbarrei aqui na câmera. Observem então, o que aconteceu foi o seguinte: a ligação aqui, ó, ela continuou perfeitamente aqui neste meio, ó. Os elétrons ainda continuam se movendo livremente, né, entre um núcleo e outro. A única coisa que você fez aqui foi uma perturbação naqueles átomos que vocês já tinham aqui, beleza? Mas falando assim, em termos de estrutura química, você não alterou em absolutamente nada, né, as suas ligações químicas. Então, por esse motivo, né, você não... O carro ele não quebra, né, em uma batida. Por quê? Você não está desfazendo as ligações metálicas presentes ali, que são ligações fortes. Beleza? Então tá aí, tá explicado. Então, aqui no nosso segundo exemplo, então, nós temos o seguinte, ó. Aqui ele pergunta o seguinte: a temperatura de fusão do KF é 890 graus Celsius. E a temperatura, eu não coloquei aqui, mas é de fusão também, do CaF2 é 1320 graus. Explica essa diferença através das ligações iônicas. Nós já havíamos discutido, pessoal, dentro de sala de aula, que as ligações iônicas, elas formam cristais, elas formam retículos cristalinos. E que quando nós vemos isso daqui, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de proporções, certo?
E para uma ligação fundir, né, para uma ligação iônica fundir, nós temos que quebrar essas fortes ligações que mantêm essas duas espécies unidas. Então, por exemplo aqui, imaginemos que este pequenininho seja o átomo de flúor e esse grandão seja um átomo de potássio. Beleza? Até aqui, facinho, facinho. E agora, aqui neste outro lado aqui, nós temos aqui um pequenininho desse lado e um pequenininho desse lado. Agora imagina que esses dois pequenininhos aqui são os átomos de flúor e esse grandão aqui é o átomo de cálcio. Beleza? Quando significa a temperatura de fusão, o que seria a temperatura aqui? Seria eu estar fornecendo energia para esses caras, não é verdade? Então, se eu forneço energia o suficiente para esse cara aqui, essa ligação se rompe. Mas esse cara aqui, para se fundir, ele tem que romper essa ligação e essa ligação. Por esse motivo, então, ele precisa fornecer muito mais energia, fazendo assim que essa temperatura de fusão seja maior. Beleza? Então essa seria uma explicação plausível, né? Uma explicação válida para explicar por que a estrutura cristalina desses carinhas aqui, né? Por que esses carinhas eles precisam de mais energia para se fundir, né? Eu poderia explicar isso também através da lei de Faraday, mas eu não sei se vocês já viram isso em física, portanto eu não vou explicar isso através da formulinha de Faraday, tá? Se por um acaso alguém tiver curiosidade, ou vocês me escrevam aí embaixo, né? Logo abaixo aqui do vídeo tem a partezinha para vocês deixarem seus comentários, ou então vocês me levem na quinta-feira para dentro de sala de aula e nós trocamos umas ideias quanto a isso, beleza? E agora, então nessa última parte aqui, nós iremos fazer as ligações iônicas que nem nós já havíamos aprendido dentro de sala de aula. Então vamos fazer todos esses exemplos aqui. Primeiro de tudo, nós temos que ter sempre a tabela periódica em mãos, beleza? Lembra que eu falei com vocês na aula de tabela periódica de que o trabalho de um químico, né, é sempre ter a tabela em mão, a tabela é fundamental. Então olha só, o Na, ele está na família 1A. E o Cl, ele está na família 7A da tabela periódica. Isso me indica que o cloro, ele possui 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Enquanto o Na possui apenas um elétron. Nós sabemos que o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o Na. E o que acontece então? Ele vem, ó, e doa esse elétron aqui para o cloro. Tranquilo? Feito isso, nós passaremos a ter então Na mais 1, Cl menos 1, certo? Quando é mais ou menos 1, nós podemos ignorar as carguinhas presentes aqui. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim, facinho, facinho, né, pessoal? Só que agora, para nós montarmos a fórmula do composto, a carguinha que tem aqui nesse carinha, ela vem e faz isso, ó, passa para cá. E a carguinha que tem nesse outro composto, ela vem e passa para cá. Como eu falei, nós fizemos aqui a regra da Xuxa. Lembra que eu brinquei dentro da sala de aula porque forma um X? Então você tem o composto NaCl, que é um compostozinho iônico. Beleza? Vamos fazer mais um exercício então? Então vamos lá, vamos fazer aqui agora o exercício B. O B, ele está na família 2A, o cálcio. Enquanto o hidrogênio está na família 1A. Bom, nós sabemos que o hidrogênio ele é muito mais eletronegativo do que o cálcio, porque um cálcio é um metal. E nós já sabemos que a eletronegatividade do hidrogênio ela é mais alta do que a eletronegatividade de todos os metais, beleza? Só que agora eu vou montar o composto direto, sem fazer essas ligaçõezinhas. Como nós faríamos isso então? Eu sei que o hidrogênio, sendo mais eletronegativo do que o cálcio, ele vai pegar o elétron do cálcio, não é verdade?
Então, se o cálcio ele possui 2 elétrons na camada de valência, ele vai perder esses 2 elétrons para o hidrogênio. E se ele vai perder, ele vai ficar com uma carga 2+. Beleza? Só que o hidrogênio, por sua vez, ele não pode ficar com uma carga 2-, porque ele tem capacidade só para 2 elétrons. Lembra lá? Ele está na camada L dos níveis de energia, então ele não cabe mais do que 2 elétrons dentro dele. Então, ele vai ficar com a carguinha -1, porque desses elétrons aqui que o cálcio vai ofertar para nós, o hidrogênio só pode ganhar 1 elétron por vez. Beleza? Cancela-se as cargas, e o número que está aqui passa para cá, e esse número que está aqui passa para cá. Então, nós passamos a ter então o composto CaH2. Que o quê? Aqui, o hidrogênio, ele ganhou 1 elétron de cada do cálcio. Beleza? Ficou facinho de entender isso? Porque, igual, pessoal, que nem eu havia falado com vocês, nós poderíamos fazer dessa formulazinha aqui e chegar no mesmo lugar. Só que às vezes tem composto que vai dar muito trabalho fazer isso. Então, sabendo a regrinha da Xuxa, sempre facilita a nossa vida nas ligações iônicas. Facinho, facinho? Então tá bom. Vamos fazer mais um então, pessoal? Agora nós vamos fazer pro AlO. Olha só, o Al está na família 3A. Enquanto o oxigênio ele está na família 6A. Nós sabemos que o oxigênio ele é um ametal, portanto, a eletronegatividade dele é muito maior do que a do alumínio, que é um metal. Emerson, o que é mesmo uma eletronegatividade? Eletronegatividade, turma, é aquela capacidade que o átomo tem para atrair os elétrons para o lado dele. A nuvem de elétrons, como nós falamos, né? Então, se o oxigênio ele é mais eletronegativo, significa que ele vai atrair a nuvem de elétrons para o lado dele. Só que o oxigênio ele pode receber apenas 2 elétrons por vez, né? Consulta lá a tabela periódica, ou então volta nas nossas aulas de estrutura de Lewis aqui nessa playlist de correção do para-casa, tá? Nós já falamos sobre isso. Então, se ele recebe 2 elétrons por vez, ele fica 2-. Enquanto o Al ele tem 3 elétrons e ele vai perder esses 3 elétrons dele. Tranquilo? Tranquilo. E fica aqui 3+. Agora, nós vamos fazer a regrinha da Xuxa novamente. Beleza, turma? Então, esse daqui vem chuchar para cá e esse daqui vem chuchar para cá. Aí, o 2 que estava no oxigênio passa para o Al, o 3 que estava no Al passa para o oxigênio. E nós passamos a ter o composto Al2O3. Isso daqui, pessoal, nós chamamos de fórmula molecular. Nós também já aprendemos isso dentro de sala de aula. Por quê? O que isso significa? Que para cada 2 alumínios eu tenho 3 oxigênios montando lá o nosso composto cristalino. Beleza? Para esses dois aqui, eu vou deixar indicado somente a resposta, mas a linha de raciocínio é a mesma daqui. Tá? Digo de novo, se pintar dúvida, me procurem. E não deixem, pessoal, para ficar próximo da prova do Enem, nem acumular matéria para tirar dúvidas. Aproveite ainda que a nossa matéria está tranquila, beleza? O resultado aqui vai ser KI. E no final aqui, nós teremos BaCl2. E assim nós finalizamos a nossa correção do para casa. Beleza? Então, turma. Então tá bom. Um forte abraço para vocês e daqui a pouco, mais pra frente, eu vou postar a correção do próximo para casa que nós passamos depois mais pra frente, né? Que foi aquela parte de interações intermoleculares. Não deixem de assistir a aula, pessoal, porque é na hora de fazer os exercícios sozinho que a dúvida pinta, tá? Um abraço e até já. Tchau.